Não viva conforme o seu passado de pecado, a identidade corrompida, mas tome posse da nova identidade que Jesus te entregou desde que você retornou aos seus caminhos. Eu acho identidade um assunto muito interessante para se falar, afinal é algo que a gente carrega desde que a gente nasceu. São características que ao longo do tempo foi se modificando e foi tornando a nossa personalidade. Foi algo que a gente é, identidade é o que a gente é. E quantas vezes na minha vida, mesmo depois de convertida, eu não agi conforme o meu passado ao invés de tomar posse da nova identidade que Jesus me entregou. Mesmo com Ele me entregando coisas novas, eu ainda preferi viver conforme as coisas velhas. E Deus hoje nos chama você, a viver conforme a nova identidade que Deus nos entregou. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a viver algo novo. Ele nos entrega uma identidade nova, Ele nos entrega um caminho novo. A gente já não é mais considerado do mundo. Deus apagou os nossos pecados do passado. Eles já estão no mar do esquecimento. A gente se arrepende verdadeiramente e Ele nos perdoa. Mas quantas vezes a gente insiste em tentar sempre voltar às mesmas coisas? E eu não falo no sentido dos novos convertidos, afinal é muito difícil largar tantas coisas quando você se converte. São coisas muito complicadas que eu compreendo quando alguém é um novo convertido e fala que é difícil demais largar algumas coisas. Eu não falo nesse sentido, mas eu falo pessoas que já estão há um tempinho mais ou menos na fé, né? Eu não posso falar muita coisa porque eu tenho quase 3 anos, mas quantas vezes, mesmo depois de ter vivido tantas coisas nesses 3 anos, eu ainda assim tentei agir conforme a identidade do meu passado e não de agora. Sabe, é algo assim que o Espírito Santo não deseja, porque Ele entregou algo novo para mim. Sabe, Ele entregou para mim a identidade de filha amada, de lavada, de liberta. E quantas vezes a gente age como se a gente estivesse preso ainda no mundo, como se a gente fosse preso por Satanás ainda, sendo que ao a gente reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, a gente já foi liberto, a gente já foi salvo, Jesus nos libertou. Entenda que você é liberto e está na hora da gente começar a amadurecer, da gente começar a entender que as nossas ações precisam mudar um pouquinho, o nosso pensamento, a nossa mente. E se a gente vê que realmente elas estão conforme o nosso passado, a gente buscar mudança. A gente não busca mudança no mundo, não busca mudança nas pessoas, mas busca mudança no Espírito Santo. Se a gente pedir ajuda para Ele, pode ter certeza, o Espírito Santo sempre está pronto para modificar aquilo que não convém de acordo com a caminhada que a gente deve seguir. Em João, capítulo 1, versículo 12 diz: "Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus." E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: "Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus." E um pouquinho do versículo 3: "No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos." Então, assim, esses 2 versículos nos mostram que ao aceitarmos Jesus, ganhamos o nome de filhos de Deus. Afinal, a gente só ganha esse título quando a gente realmente reconhece Cristo como Salvador, porque ninguém tem acesso ao Pai se não for por meio dele, entende? Então, enquanto a gente ainda não aceita Jesus, a gente é considerado criatura. E é algo um pouquinho pesado, porque quando eu era do mundo, quando eu era não convertida, eu fiquei indignada. Mas assim, quando a gente aceita Jesus, a gente ganha esse título, porque o véu foi rasgado. E Jesus, Ele nos deu o livre acesso de ir diretamente ao Pai e chamá-lo de Pai, como Jesus o chama de Pai. E então, essa é a nossa identidade, filhos de Deus. E nós devemos agir como tal. A gente ganha a nova identidade de Cristo para que a gente comece a agir que nem Cristo. Cristo nos deu essa nova identidade de pessoas perdoadas. Por isso que o inimigo ele sempre tenta corromper as pessoas e as suas próprias identidades, primeiramente através de Deus não te perdoa, você não é perdoado, olha o que você fez. Ele tenta corromper a nossa mente, principalmente a nossa mente, né, que é através da nossa mente que ele trabalha, com você não é perdoado, você não é um filho que merece.
Então haja como um filho que é perdoado. Se vier essas mentiras, fala, não, eu sou perdoado porque Jesus morreu por mim, ele ressuscitou e eu sou lavada pelo sangue de Cristo. Então nós somos lavados pelo sangue de Cristo. A palavra de Deus em 1 Pedro 4, 1, 2 e 3 nos mostra que a gente deve viver não como a gente vivia mais no mundo, porque no mundo a gente vivia como queria, mas viver segundo a vontade do nosso Pai, do nosso Deus, servir a Ele e viver as nossas ações de acordo com o que agrada a Ele. E por muitas vezes na minha vida, mesmo depois que eu resolvi, aceitar a Deus, a ser aceita por Deus, a reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, mesmo 2 anos depois, onde eu já tive um conhecimento muito maior do que quando eu tinha me convertido, eu ainda assim tentei agir conforme quem eu era e não conforme quem agora eu sou. E Deus tem dito muito sobre identidade para mim, por causa que a gente tem que agir conforme o que a gente é. Essa é a nossa identidade, filhos de Deus. E quantas vezes a gente não age como se não fosse filhos de Deus? Então Deus deseja, neste vídeo, hoje, que a gente comece a agir conforme a identidade que Ele nos deu. E às vezes eu começo a agir não só no sentido de pensar, mas também nas minhas ações. Às vezes eu começo a cair em pensamento de que, vou dar um exemplo muito grande da minha vida, que é buscar a aprovação das pessoas, buscar suprir a carência nas outras pessoas. E em alguns momentos eu me vi procurando buscar essa carência nas outras pessoas, e eu fazia isso no mundo, tanto que eu já gostei de muitas pessoas e eu nunca consegui realmente aquilo que eu queria, porque eu não ia encontrar nelas, eu iria encontrar em Jesus. E eu entreguei os meus amores para essas pessoas. Eu falo no modo romântico, na minha situação, ok? É só um exemplo para que você possa entender tudo que eu estou dizendo, tá bom? E então eu me vi fazendo essas coisas. E Deus me perguntou, enquanto eu estava calada. Não ouvia... Perdão, gente, é que às vezes pausa sem querer. Mas eu não ouvi a voz dele assim, do nada, estrondosa, não. Eu ouvi dentro do meu coração. Cadê a identidade que eu te entreguei? Sabe? Eu ouvi isso dentro do meu coração. Eu falei, não, eu tô delirando, acho que Deus não tá falando comigo. Mas depois teve uma pregação, teve outras coisas que eu li, que quando Deus quer falar algo, Ele mostra que Ele tá falando, entendeu? Então, às vezes a gente não sabe identificar, Ele vai lá e mostra que era Ele. E através da palavra de outras pessoas e de outras coisas, as pessoas começaram a falar tanto de identidade que eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Qual é a identidade que você tem carregado? Qual é a identidade que você escolheu carregar? Sabe? Apesar da gente ser convertido, às vezes a gente age com a identidade que a gente escolheu carregar, que às vezes é a do mundo. Então, a partir de hoje, que você possa agir como filho, que você possa pensar como um filho de Deus. Sabemos que não são ações fáceis, eu falo isso por experiência própria, porque eu ainda passo por isso. Não é fácil você todos os dias agir como filho de Deus e ter a identidade assim completamente firmada o tempo inteiro. Mas são escolhas contínuas, são constância que a gente escolhe ter. Então, que a gente possa escolher todos os dias firmar nessa identidade que Deus nos entregou. Porque todos os dias o inimigo vai trazer algo para corromper ela. Mas você é liberto e você tem o domínio próprio de escolher como agir e de que identidade você vai tomar para si. Então tome a identidade de filho amado, de filho de Deus, de filho que hoje já está se santificando. Sabe? Às vezes a gente ri de uma piadinha que a gente sabe que não deveria rir, que é uma conotação que não deveria ser, sabe? Eu não posso terminar a palavra, senão o YouTube pode banir o vídeo. Mas umas piadinhas que são totalmente duplo sentido, e a gente ri e fala, meu Deus. E aí tem hora que eu acabo rindo, E aí quando eu ria eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tô rindo de algo que é totalmente errado. E aí o Espírito vai lá e me corrige na hora. Então, que a gente possa ter essa sensibilidade de entender o Espírito, tá? Porque é muito importante, quando a gente acaba errando, Ele vai e nos ensina, porque Ele quer nos ensinar. Então, eu não tô nesse vídeo aqui pra te acusar, mas pra te retomar. Retorne a sua identidade de filho. Por favor, não perca essa identidade que Deus te entregou, porque ela é muito poderosa e o espiritual conhece você através dessa identidade. E por isso que muitas coisas que o inimigo traz é justamente para mudar isso na sua mente, para que você não aceite, você não tome posse disso. Porque se você tomar posse disso, meu querido e minha irmã, é uma falência para o inferno, porque ele pode vir com a coisa que for na sua mente e você não vai cair. Entendeu? Então, assim, não que você vai ficar inabalável o tempo inteiro, mas eu falo no sentido de vão vir
estratégias que já não serão mais eficazes na sua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida de alguma forma. Houve algumas pausas, alguns cortes sem querer aqui, porque eu gravo pelo computador e houve alguns sons no fundo que me atrapalharam durante a gravação, então eu peço desculpas, mas o que importa é o que Deus disse com você nesta palavra. Então, é isso. Obrigada por me assistir. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.